Olá, boa noite a você, ligado na TV Interior. Estamos começando mais um debate interior pela TV Interior, canal 20 da Brasilnet, 3.1 da Rio Cable e também transmitindo pelo nosso Facebook TVI Interior. Você pode participar, entra lá, curte a nossa página, você que não curtiu ainda. E hoje recebendo com o maior prazer o deputado Luiz Lima, deputado do PSL Rio de Janeiro, ele que é de Nova Friburgo. Deputado, boa noite ao senhor, muito obrigado pela disponibilidade de estar presente aqui no nosso debate de hoje. Boa noite, Marlon. É um prazer estar conversando com você, com o Edu e levando aos amigos aí do interior do estado do Rio de Janeiro, mais precisamente em relação à região serrana do nosso estado. E eu estou aqui pronto para responder vocês, o que vocês quiserem saber. O que eu não souber responder, eu falo que eu não sei, não tem problema nenhum. Mas é um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigado, deputado. Estamos também com o nosso representante da TV Interior, o nosso patrão Eduardo Richa, também vai participar do nosso debate hoje. Boa noite, Eduardo. Bem, boa noite a todo mundo que está assistindo a TV Interior, seja pelo Facebook, seja pela TV Interior, a você, Marlon, e destacar o prazer, né, que é receber o Luiz Lima na nossa TV Interior. É um cara que quem conhece e quem convive admira muito pelas posições, pela firmeza, pelo caráter e, acima de tudo, né, pelo atleta que foi, né, Luiz? Fala um pouquinho, Luiz, pra gente, cara, dessa trajetória sua aí, cara, porque assim, eu tenho certeza que você é já uma pessoa conhecida aqui na nossa região pela quantidade enorme de votos que você teve, mas muitas das vezes as pessoas não conhecem assim tão bem o tamanho da sua história no esporte, né? Bom, Edu, é até mais leve a gente falar sobre esporte, né? Eu já estou nessa pegada política há um tempão, é muito pesado. E quando a gente fala de política, a gente já fica sabendo que tem gente que está escutando a gente, não está gostando do que a gente está falando, não gosta da nossa opinião. E o esporte, ele é muito mais positivo, né? As pessoas têm muito pouca rejeição em relação ao esporte. Eu estou com 42 anos, eu fui atleta da seleção brasileira dos 16 anos de idade aos 32 anos, foram 16, 17 anos aí de serviços prestados ao nosso país através da seleção brasileira de natação, e um serviço prestado para mim também, porque eu adorava competir, adorava viajar, conheci aí mais de 45 países em todas as viagens que a gente fez, e com 16 anos eu me tornei campeão brasileiro adulto, já muito novo, nas provas de 400, 800, 1500, e participei de Pan-Americano, Sul-Americano, Olimpíada, Mundiais, Mundial Universitário. E para mim, como pessoa, você ter uma formação esportiva e você ter a chance de conhecer pessoas diferentes, lugares diferentes, aceitar que as pessoas têm opiniões diferentes, têm métodos de treinamento diferentes para chegar num denominador comum, que é o pódio. E essa formação esportiva me levou a ter uma carreira profissional posteriormente, eu diria também com um certo sucesso como professor de educação física. E a política, Edu, aconteceu por acaso. Em 2016, quando eu me tornei secretário nacional de esporte, após o impeachment da presidente Dilma, e foi meio que destino. Depois de ter me tornado deputado federal, ter sido convidado pela equipe do presidente Jair Bolsonaro, em janeiro de 2018. E todo atleta é muito determinado, mas eu conseguia vislumbrar e perceber que para eu me tornar um político, eu não poderia ficar somente na área de esporte. Eu tinha que mergulhar no estado do Rio de Janeiro, entender um pouco de cada política pública do nosso estado para conseguir cativar as pessoas e fazer com que essas pessoas tivessem confiança em mim. Deputado, o senhor está falando que conheceu vários países, várias pessoas. Sim. Diferentes. Como é que foi essa virada na sua vida para ser político? As opiniões são colocadas de uma forma diferente. Você tem que lidar com uma outra visão em relação à Câmara dos Deputados, as outras pessoas que estão lá. Geralmente é muito embate, muita crítica pessoal. Como é que foi essa virada na sua vida? Ô Marlon, é bem difícil assim para começar na candidatura, porque como eu nunca fui político, eu nunca fui presidente de grêmio estudantil, nunca fui presidente do conselho de classe do colégio, nunca participei da Uni,
nunca fui militante na minha área profissional. Eu sou um cidadão, eu diria que comum, que exerceu uma atividade esportiva e que foi profissional de educação física, mas a política, em 2018, foi aberta uma janela de oportunidade, assim como foi lá no final do regime militar também. Muitas pessoas entraram para a política sem ter uma militância, sem ter uma atividade política. E o mais difícil, Marlon, quando um radialista, ou acho que o radialista menos, porque e quem trabalha na televisão até um pouco menos, porque ele já está aberto a críticas. Mas quando você pega um médico, um advogado, um engenheiro, um profissional de educação física, um atleta que só vive pauta positiva, o maior desafio é você entender que de uma hora para outra você passa a ser, por exemplo, amado por 50% das pessoas e odiado por outros 50%. E você demora um pouco a perceber que por melhor que você seja, por melhor que você se doe naquilo que você acredita, obviamente você não vai agradar todo mundo. Pelo contrário, você pode ser ainda mais odiado e pode ser ainda mais amado. Você lidar com isso no início é difícil. E também é difícil, Marlon, você lidar com pessoas próximas que gostam de você e de você profissionalmente, mas não gostam de você político. E essas pessoas muito próximas, geralmente, são as pessoas que têm uma opinião muito forte e que você vai ficar triste. Só que, com o tempo, você aprende a lidar com essa situação e se você estiver fazendo a coisa certa e estiver em paz consigo mesmo, tranquilo. Eu acho que o maior desafio para uma pessoa bem intencionada na política é você suportar as críticas negativas, né? As críticas que muitas vezes elas não são merecidas. O pilantra ele suporta muito bem, mas as pessoas que querem fazer as coisas boas, então acho que o maior desafio para uma pessoa que nunca foi política é vencer essas barreiras. E como é que é a sua relação? Você parece ser uma pessoa muito tranquila. Como é que é a sua relação com os outros parlamentares, tipo os parlamentares de oposição? Como é que é a relação de vocês? Eu prefiro, por exemplo, em alguns momentos, é claro que eu tenho raiva, eu falo palavrão, eu tento me conter, né? Mas em determinados momentos eu já tive alguns embates, algumas brigas, até mesmo fora das câmeras, no plenário. Porque o que mexe comigo, Marlon, é quando um político ele sobe ali na tribuna e ele faz um discurso que nem ele acredita, né? Que ele está fazendo um discurso para o nicho eleitoral que ele criou, que ele sabe que vai trazer prejuízos para o Brasil, mas a disputa de espaço para ele é mais importante até do que o bem-estar do nosso país. E o que me incomoda muito também é alguns políticos que não têm opinião nenhuma. Então, por exemplo, ele não gosta nem de pizza nem de hambúrguer, né? Ou ele gosta dos dois, ou ele gosta do que lhe convém no momento. Então, isso é muito ruim também. Eu acho que essa posição de você não ter posição, de você ser muito fisiológico ali, de você dançar conforme a música, ou sendo oposição ao governo, ou estando com o governo, mas de forma fisiológica, é muito ruim. Eu acho que é até pior do que aquele cara que é de oposição mesmo, por ele acreditar que é de oposição. É pior. É pior você ser fisiológico e você ir para o lado que lhe convém mais naquele momento. Luiz, eu vou falar o nome de algumas pessoas que já estão na nossa live aqui, porque eu tenho certeza que vai ser muito concorrido, né? Nós temos aqui o Denis de Souza, sim, o Dinho Gil, o Tércio Schelk, que eu acho que é... O Tércio acompanhou você durante a campanha, né? Sim. O Tércio. Nós temos aqui o Matheus Lucas, daqui de Cantagalo, o Fábio Caldas, a Elizabeth Linhares, o Peu da Carroceria, entre algumas pessoas que estão aqui acompanhando a gente. Luiz, eu acabei de receber aqui, aí que eu falo, eu não sei nem se é fake news, né? Sim. É um Twitter de um tal de Michael Corleone,
que, segundo informações não confirmadas, o Ministério Público teria pedido ao STJ a prisão do governador Wilson Witzel. Eu também recebi. Desculpa, tá, Corleone, de ter rido do seu sobrenome. Porque pode ser um Corleone de fato, às vezes não é. Exatamente, pode ser uma fake news, alguma coisa, né? Não, porque eu tive um amigo, inclusive na Austrália, que o nome dele era Cornélios. É o nome mesmo, era o Cornélios, né? Aqui no Brasil eu ia brincar muito com ele. Mas ele era um cara muito bacana. Eu conheci de alguns Cornélios, eu já conheci. Ô, Luiz. É um nome que não tem como a gente não rir, né? Mas é legal. Mas eu recebi, sim, essa notícia. Eu também não sei se é fake news, não sei. Mas eu tô usando esse Twitter, sim, como está falhando. Está falhando aí, Eduardo. Deixa. Vamos enquanto o Eduardo dá jeito na internet. Ô, Marlon, eu acho que foi praga do Cornélios. Reconectou aqui agora, não foi? Eu acho que foi o Cornélios que cortou a sua linha aí, ó. Eduardo, tá ao vivo, pode fazer isso. Congelou o Eduardo de novo, Marlon. Olha lá, congelou ele, ó. Congelou. Falando em fake news, ô deputado, como é que anda a CPMI do fake news? O senhor Eduardo voltou, depois eu faço essa pergunta. Eduardo, pode... Agora, a gente tem que explicar para o público que a gente depende da internet, né? E que, infelizmente, felizmente, isso nos possibilita estar próximos, mas a internet é um fator. Eu estou usando esse Twitter porque você recentemente fez um vídeo, acho que na quarta-feira, no hospital de campanha do Maracanã, se eu não me engano, e foi um vídeo bem duro, né, Luiz? Eu queria que você falasse um pouco, cara, como é que você está enxergando essa situação aí do coronavírus no Brasil, essa questão dos governadores, em especial do Rio de Janeiro, que é onde você foi eleito, né, pelo povo, e inclusive até mesmo com a sua família sofreu um fato desagradável por causa de uma certa rigidez do governo em relação à questão da quarentena, do isolamento. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre esse assunto. Bom, Edu, em relação ao coronavírus, eu acho uma covardia você condenar qualquer governo, seja o espanhol, o francês, o italiano, o inglês, o americano, o brasileiro. É uma doença, né? É um vírus que foi desenvolvido, né? Que apareceu lá na cidade de Wuhan, na China, e que fugiu do controle mundial, não se tem vacina. Está sendo usado politicamente no nosso país com uma força muito grande. E o coronavírus ele expõe a corrupção endêmica no nosso país, né? Da forma com que está acontecendo nos estados, contratos de emergência, sem licitação, é uma porta aberta para o superfaturamento, para o crime. O que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro vem expor o quanto o nosso sistema de saúde é falho, o quanto de recurso financeiro é desviado no nosso sistema de saúde, o quanto de infraestrutura que a gente possui e a gente não usa, né? Então, são hospitais no município do Rio, são hospitais em Casimiro de Abreu, por exemplo, onde tem um hospital de campanha sendo levantado e você tem uma estrutura hospitalar pronta, toda de alvenaria do lado. Você tem superfaturamento explícito. Eu recebi hoje pela manhã a carteira assinada de um técnico de enfermagem para trabalhar no hospital de campanha de Nova Friburgo, assinada no dia 29 de abril, sem o hospital de campanha estar funcionando, assinado pelo IABAS, né, por aquele instituto que recebeu 835 milhões para administrar 7 hospitais de campanha. Então, são esses gastos depois que eles vão prestar contas e vão prestar contas de um serviço que ainda não está sendo oferecido. Então, está se pagando os funcionários sem que eles tenham condições de trabalhar. Então, coronavírus, o que eu observo, muita gente já pegou, muita gente já teve o contato com o vírus e não sabe.
65% a gente calcula da população que não vai ter sintoma, então vai ser assintomático, né? Eu mesmo aqui em casa, minha filha, já tivemos o Covid, tivemos assintomático, já fizemos o teste, já detectou que a gente teve em algum momento, algum tempo atrás, o coronavírus. Acho uma covardia que estão fazendo de você punir o mais simples trabalhador em lhe tirar o direito de trabalhar, principalmente em municípios que têm uma quantidade muito pequena de contágio. O contágio vai acontecer a qualquer hora. Então, a forma com que estão lidando com isso tem prejudicado muito a vida dos brasileiros. Primeiro, nós teríamos já que ter os hospitais de campanha funcionando em relação à quantidade de recursos já recebidos, né? Compra de respiradores que não funcionam, respiradores que não foram entregues, empresas vencendo processos de licitação sem ter condição de entregar o material e já recebendo recurso. Então, o coronavírus ele veio para mostrar para o nosso país que as pessoas estão mais preocupadas, né, do meio político em fazer uma guerra política, e um outro grupo muito forte está preocupado em superfaturar recursos recebidos, não só apenas pelo superfaturamento, mas também em um ano de eleições municipais, fazer caixa 2 e beneficiar alguns municípios, da qual aquele clã político que está dirigindo aquele estado tem a intenção de vencer as eleições. Então, 0,1% é a taxa de letalidade, se você for expor toda a população ao vírus, ao coronavírus. Então, a gente está falando de 220 milhões de habitantes, 0,1% são 220 mil pessoas. Eu não acredito que vai chegar nesse número no nosso país. Nos Estados Unidos, acho que já chegou a 90 mil, mais ou menos. Mas a taxa de letalidade e o número, infelizmente, de pessoas que partiram e que nos deixaram em razão do coronavírus, aqui no Brasil, graças a Deus, em percentual por milhão de habitantes, ainda está bem longe dos países europeus. Inclusive, o senhor falou da corrupção, teve visão essa semana, né, de um dos empresários lá que bancou a campanha do governador. Em relação a hospitais também, eu vi um vídeo do deputado estadual Felipe Poubel, se eu não me falha a memória, no hospital. O senhor tem contato com alguns deputados estaduais? Existe alguma medida sendo tomada pela LERJ em relação a esses casos que estão sendo denunciados aí de corrupção no estado, deputado? Não, eu tenho visto, sim, Marlon, bastante empenho de vários deputados estaduais, principalmente dos deputados estaduais ligados ao Bolsonaro, que tem essa preocupação em relação aos recursos federais, tem a preocupação com o nosso estado, que são 92 municípios. Esse vídeo do deputado Poubel foi feito, se eu não me engano, em Casimiro de Abreu. Eu já havia denunciado lá no dia 15 de abril, exatamente esse hospital de campanha. E estive aqui no Rio de Janeiro visitando o Rio Centro, que está sob responsabilidade da Prefeitura do Rio. Estive também num hospital da iniciativa privada na frente do Rio Centro, que infelizmente ainda não está operando, mas é iniciativa privada. É uma doação de um grupo da rede hospitalar, grupos da rede hospitalar. E estive num hospital municipal grande, Ronaldo Gazola, aqui em Acari, aqui no município do Rio de Janeiro, que um andar inteiro com mais de 40 leitos desativados, mas que o prefeito Crivella prometeu fazer uso desses leitos. Então, são esses exemplos, Marlon, quando você faz um hospital de campanha, que é aquela grande lona branca, do lado de um hospital que já era para ter sido entregue, e que já está com toda a estrutura pronta, a gente custa acreditar que foi feita de forma bem intencionada, né? Então, eu lamento muito do que aconteceu, que ocasionou até na prisão do Gabriel Neves, se eu não me engano, o subsecretário de Saúde do Estado. E eu fico feliz lá no dia 15 de abril de ter feito um pedido ao Ministério Público do Estado. Eu fui o primeiro deputado federal a fazer esse pedido, um Tribunal de Contas do Estado também, porque são milhões de reais, né? É um recurso que vai faltar em poucos meses aí, ou para a gente pagar um servidor do Estado,
para a gente dar uma infraestrutura ou pagar até mesmo os hospitais que estão funcionando. Eu tenho uma frase, Marlon, Edu, que eu costumo falar o seguinte, e isso funciona para todas as áreas, né, da política pública no nosso país. A gente quer ter o que não tem e não sabe cuidar do que tem. Então, a gente não sabe cuidar do que tem. Então, aí fica muito difícil num momento crítico como esse, coronavírus, mesmo se a gente fizesse tudo direitinho, como tem nos Estados Unidos, uma rede hospitalar magnífica, infelizmente morrem pessoas, porque o coronavírus, a pessoa que está com uma certa fragilidade na sua saúde, uma pessoa mais idosa, o risco é muito grande. Para quem está equilibrado fisicamente e não tem nenhum problema, o coronavírus realmente ele não passa de uma gripe, como eu mesmo tive, né? Então, o que a gente tinha que ter no nosso país é uma força de trabalho que a gente não poderia parar, de pessoas que estão abaixo de uma determinada faixa etária e não apresenta fragilidade física, nenhuma doença, que fosse trabalhar. Não tem outra escolha. O dano que está causando a nossa economia, o dano que está causando a vida das pessoas, e daqui a pouco você tá sacrificando 99,9% da população e parece desumano para algumas pessoas que usam esse discurso e atacam quem pensa diferente como eu, mas você pensar em política pública não é você pensar somente como um médico, como um engenheiro, ou como um policial, ou como um professor. Você, quando se torna um político bem intencionado, você tem que pôr na mesa diversas opiniões diferentes, misturar essas opiniões com muito bom senso, com muita calma, com muito coração, para fazer o melhor não só para o presente, mas para o futuro também, para o breve futuro, né? Então, é uma tarefa que não é fácil. Luiz, o que o hospital de campanha é aquela velha máxima de que a obra de saneamento básico não aparece, né? Então você instala hospitais de campanhas e é uma coisa suntuosa, aparece. O Caio Coppola fez um levantamento que em São Paulo o pouco diálogo do governo do estado com hospitais privados poderiam estar sendo uma solução mais imediata, sem tanto alvoroço para o tratamento do coronavírus, né? E a gente percebe que essa dinâmica de sair contratando e fazendo contratações quando poderiam ter sido feito um planejamento de longo prazo, e a gente sabe que desde o começo, que começaram a surgir os casos, o STF já determinou que são os governadores e prefeitos que têm que tomar a decisão, né? Então, às vezes até o próprio governo federal fica um pouco sem poder fazer o... Mas então, assim, você tem percebido o que em relação a essa questão desses investimentos, assim? Você acha que está tendo um pouco também de espetáculo, quando às vezes poderiam estar sendo tomadas decisões realmente mais práticas e eficientes, de melhor diálogo entre todos os setores da saúde no Brasil? Eu acho, Edu. Eu acho, e aí eu puxo a orelha assim de todos os governadores e governos estaduais, até mesmo federal, os municipais. Uma medida básica que poderia ter sido tomada muito rápido, por exemplo, é o uso de máscara, por exemplo, né? A distribuição maciça de máscaras ou a recomendação, né, para a gente usar máscara quando sair na rua, da gente lavar bem as mãos, dessa coisa do álcool gel. Então, eu acho que muito mais importante do que você fechar lojas, por exemplo, é você ter em cada loja um protocolo a ser seguido, de número de clientes reduzido entrando, porque na minha cabeça não entra um supermercado funcionando, onde a gente pega nas frutas, né? A gente pega ali nos produtos, outras pessoas vêm e pegam também. É muito mais contagioso do que determinadas lojas de shopping, por exemplo, que às vezes você não tem nem contato com o produto que você está pegando, né? Então, eu acho que os protocolos deveriam ter sido mais divulgados e mais exigidos. Mas se tratando de uma coisa extraordinária, que a gente não viu em vida, né?
De repente, os nossos netos ou os nossos filhos devem passar por isso novamente, mas também com pouca probabilidade. Mas o que a gente observou no mundo foram países com uma enorme infraestrutura, com pessoas com um nível de estudo muito mais alto do que a média do brasileiro, com classe média com poder aquisitivo de ficar em casa. E a gente observou que na Itália, por exemplo, e você teve uma quarentena muito rígida, que as pessoas não saíram de casa e a gente teve um percentual de mortes 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes do que vai acontecer no Brasil. Então, existem várias teorias. Anteontem mesmo, saiu uma reportagem dizendo que a gente pode contrair o vírus pelos olhos, né? Então, imagina, a gente está usando máscara e o vírus está entrando nos olhos. Então, eu tenho uma coisa muito nítida na minha cabeça. Mesmo a gente tendo uma capacidade hospitalar maior, eu não tenho dúvida que nós iríamos reduzir o número de mortos. Mas essa redução, para mim, não ia ser grande. Pelo fato de você não ter vacina, até o uso do respirador ele é muito agressivo, né? Ele é uma porta de entrada até para outro tipo de infecção. Mas uma coisa que me chamou a atenção nos últimos dias foi a queda das mortes por problemas respiratórios, pneumonia e aumento do Covid. Então, eu acredito também, a gente lê algumas manchetes em jornais que o paciente teve negativo para Covid e a morte dele foi por Covid. Então, eu seria injusto aqui de prestar solidariedade somente aos mortos por Covid, mas tivemos mortos de câncer, de derrame, de pneumonia e de outras enfermidades no nosso país. Tivemos jovens assassinados nesse período. Então, o que eu vejo? Eu vejo a televisão passando notícias e passando meias informações que levam ao desespero da população e que faz a gente pensar que só morre por Covid hoje no nosso país. Então, a comunicação do governo, do próprio governo federal, do Ministério da Saúde, poderia também ser melhor em relação a esses dados que, para mim, tinham que ser expostos diariamente para as pessoas terem uma noção do que é morar num país com 5.400 municípios, num território enorme, com 220 milhões de habitantes, a 5ª maior população do mundo. Então, quando a gente fala qualquer dado estatístico, o Brasil é o sexto país no mundo que ocorre mais assassinato, o Brasil é o 5º, é o 4º. A gente não pode esquecer que é o 5º mais populoso. Deputado, o senhor está falando na questão do número de mortes, número de casos no Brasil. Acho que pode ter uma defasagem nesse número aí devido às fraudes que possam ocorrer? Eu acho que defasagem não. Eu acho que está sendo pelo contrário. Eu acho que tem pessoas que não faleceram vítima do Covid e elas estão em seus atestados de óbito como causa-morte Covid. Eu tenho percebido muitas denúncias em relação a isso, principalmente de filhos, né, e de parentes que não podem enterrar o seu familiar e que tem relatos que eles tiveram entrada no hospital por um motivo, né, que não era o Covid, e a morte dele foi dada com o Covid. Então, eu já percebi e a gente recebe muitos relatos nesse tipo. Luiz, inclusive, Marlon, nesse aspecto, até uma experiência particular, uma tia-avó minha, que infelizmente já estava assim, passando por um tratamento de câncer bem avançado, sim, inevitavelmente nessas indas e vindas de hospital, contraiu o coronavírus, mas assim, a causa-morte tratou como coronavírus, mas ela já estava num processo de câncer terminal. E isso é estatística. Imagina quantas pessoas que talvez estivessem com o vírus e eventualmente infartassem, porque já poderia ser uma tendência dessa pessoa e isso vai ser contabilizado como coronavírus. E eu quero usar o exemplo assim que você citou a questão do comércio. Se nenhum medicamento acontecer nesse período, a gente sabe que a tendência da contaminação ela vai prosseguir. E existem estudos de que de quanto mais rápido esse contágio ocorrer,
mais rápido se termina esse processo dentro de um país. O povo, as cidades que eu tenho percebido que estão abertas, Luiz, as pessoas estão seguindo os protocolos, estão todas de máscara, estão sempre se higienizando e o comércio não está deixando de existir. Essa situação da economia do país, de que forma que o governo, e você é um dos pilares assim, na Câmara do Governo, mas esse debate dos deputados do governo com a da oposição, como é que está essa situação, Luiz? Porque será que as pessoas não estão entendendo por que elas não estão querendo tratar o problema da economia como um perigo do real, do mesmo tamanho ou até muito maior do que está por vir? Ô, Edu, pena que os debates eles não estão acontecendo no plenário, né? A gente está tendo sessão virtual, e sessão virtual é diferente, porque a gente não tem aquela velocidade da gente debater e convencer os líderes partidários até de mudar na votação ou de ir para uma direção diferente. A minha percepção, Edu, é que muitos deputados já perceberam o tamanho do estrago que está sendo feito no país. Só que muitos deputados estão gostando desse estrago, né? Eles enxergam uma forma de enfraquecer o presidente, enfraquecer o seu governo e diminuir as chances dos seus aliados nas prefeituras de 2020, naquelas pessoas que seriam apoiadas pelo presidente, e na reeleição de 2022. Então, é um jogo político. Seria mais ou menos, por exemplo, a Rede Globo de televisão, no Jornal Nacional, há 3 ou 4 dias atrás, aquela repórter Maju, ela falou o seguinte, que o Brasil superou o número de óbitos da Bélgica. Só que a Bélgica tem 11 milhões de habitantes. 11 milhões. O Brasil tem 220 milhões. Então, quando ela passa essa informação para milhões de brasileiros, ela cria um pânico nas pessoas. Então, quem não detém uma informação mais ampla sobre percentual, sobre diferença de população, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem Fortaleza, que tinham 3 voos diários para Milão. A gente tem Manaus, com muitos chineses trabalhando lá na Zona Franca de Manaus. A gente tem São Paulo, que é onde as pessoas têm o maior poder aquisitivo e muita gente. Então, essas pessoas viajam muito para a Europa, viajam para a China também, tem muitos chineses em São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro, um pouquinho menos do que São Paulo. Então, esses centros, Recife também, então a gente não pode, a gente pode dizer que esses centros têm mais vítimas e têm mais contágio porque tiveram mais pessoas expostas ao coronavírus, seja na Europa ou no continente asiático. Se você for no Tocantins, poxa, você tem que dar o prêmio nacional de saúde para o secretário de saúde lá, porque não tem quase morte, mas não tem quase morte é porque o povo de Tocantins viaja menos para a Europa, viajou menos para a China, e assim vai. Então, os estados, eles dentro do nosso país, eles deviam ter sido divididos como países, né? Imagina a Europa toda parar porque na Itália está morrendo muita gente. O Brasil, ele tinha que ter seguido um sistema, e aí vem a responsabilidade dos governadores, da qual o STF estupidamente tirou poderes da República, e você tinha que ter Tocantins funcionando a pleno vapor, enquanto talvez a cidade de São Paulo tenha algum tipo de restrição, mas não total. Você não pode ter Roraima, você não pode ter Rondônia, você não pode ter o Acre, você não pode ter Mato Grosso do Sul, todos parados em função de 5 capitais que estão tendo um problema maior. Então, você tratar o Brasil, um país continental, como se fosse uma Itália, ou uma Espanha, ou uma França, que são países que têm o tamanho de estados brasileiros, esse foi o maior equívoco, e um equívoco que eu lamento muito e que eu tenho uma tendência de acreditar que foi proposital. Deputado, nessa questão da pandemia, está falando, o Eduardo falou da questão econômica, e a gente está falando sobre isso também, faz parte, já foi 258,7 bilhões
investimento pelo governo federal. Obviamente, isso vai gerar uma crise sem tamanho. Existe já algum ato a ser feito para manter a economia equilibrada? Hoje me parece que o secretário nacional, o secretário do Ministério da Economia, já está falando em CPMF. Você já ouviu falar sobre essa questão de voltar com a CPMF? Ô Marlon, ainda não me chegou essa informação do CPMF, não, mas é natural. É natural que as pessoas que defendem essa paralisação total, elas, muitas das vezes, eu acho que elas não têm noção do que são 257 bilhões. O governo não fabrica dinheiro, né? O dinheiro, ele aparece de acordo com o que o país produz. Se o país para de produzir, se o país para de gerar riqueza, se o país tem na sua balança comercial negativa, o seu PIB, o Produto Interno Bruto, ele cai muito, é claro que você vai ter muito menos recurso para você pagar a saúde, para você até socorrer as pessoas num momento de necessidade. Eu vejo que as ações do governo, elas ainda têm força nas suas ações. É claro que se continuar dias, semanas e meses no nosso país sem produzir riqueza, os municípios já estão sem arrecadação, pedindo socorro para os estados, e os estados, como o estado do Rio de Janeiro, é bem provável que no mês de agosto já tenha sérias dificuldades em pagar os seus servidores, e aí vai recorrer ao governo federal. E é uma bola de neve, porque vai chegar um ponto que o governo federal não tem como socorrer. Aonde eu vejo que o governo federal ele pode ajudar, principalmente o pequeno e médio empresário, que é onde a gente tem as gerações de emprego no nosso país. É você incentivar esses pequenos e médios empresários. Pode ser com uma queda de tributos ou uma amortização em algumas dívidas dessas pessoas. É você entender que se o pequeno e o médio empresário não reagirem, o Brasil vai para o buraco. Isso é fato. E fica muito Luiz, muito cômodo, Edu, para as pessoas, por exemplo, que são servidores, que são funcionários públicos, que estão recebendo seus salários em dia, é muito cômodo eles ficarem em casa. Então, quando um guarda municipal ele está obedecendo a ordem de um prefeito translocado, ou quando uma polícia militar está obedecendo a ordem de um governador translocado, e eu caracterizo sim como crime, se você obedece uma ordem da qual você não está firme de acordo em cumprir, e são verdadeiros absurdos, como fechar um comércio, como prender um pequeno ambulante na rua com a sua mercadoria ali, ele tentando sobreviver. Ele tem que ter em mente que o funcionário público ele é pago pelo contribuinte. Se o contribuinte não está trabalhando, ele vai ficar sem receber. O Estado não é um banco 24 horas sem fundo. Ele vai chegar a um ponto que ele vai ficar sem receber. Então, eu cheguei a propor isso em reunião de partido em Brasília para que fossem reduzidos em 50% os salários de funcionários públicos no Brasil, principalmente os federais. Que aí eu ia querer ver se essas pessoas iam concordar da gente ficar totalmente parado, sem produzir riqueza para o nosso país e sem ter como custear a operação básica e mínima de sustentação para qualquer nação. Travou de novo lá. Deixa eu só mandar um abraço aqui, Luiz, o pessoal que está assistindo no nosso canal, a Eline Quintes Carneiro, aqui de Bom Jardim, também a Maria Rodrigues, a Juliana Castro também desejando boa noite a todos aqui. Legal. Eduardo. Ô Marlon, fica até difícil, Luiz, que o nível de comentários no Facebook está enorme. A gente gostaria de contemplar todos falando o nome, citando, fazendo as perguntas que eles estão nos fazendo pelo WhatsApp, pelo Facebook. De vez em quando. Então fala aí. De vez em quando. Não, assim, no fundo todo mundo está sendo muito cordial e assim, a sua presença é muito, a gente agradece muito.
Ô, Luiz, o que acontece? Para a gente fechar esse assunto da economia, a gente pega o primeiro trimestre aqui no Brasil, já pela XP, né? Foi um levantamento pela XP, que a XP tem acertado muito, né? A XP tem feito realmente um trabalho tanto no campo das pesquisas, foi preciso na época das eleições, e ela já colocou que o primeiro trimestre do Brasil vai ter uma queda de 3,9%, sendo que janeiro e fevereiro ainda estava-se uma certa normalidade, né? E também um levantamento que a Petrobras já teria tido nesse trimestre também um prejuízo de 60 bilhões. Muitas como até o Ebin, que está lá de Macaé assistindo a gente, falou que tem muitas plataformas com casos de Covid e que isso reduziram, e muitas outras estão hibernando. Ou seja, a gente sabe que tem 3 mil navios parados no mundo que não tem aonde abastecer, distribuir o petróleo. Isso é uma loucura, Luiz. Você não acha que alguém tem que se responsabilizar por isso? Não, o prejuízo não pode ficar simplesmente aí. Enquanto, né, você acha que a gente ouve falar muito assim, de muitas cobranças em cima da China, por exemplo, que não teve responsabilidade não teve responsabilidade com as suas de responsabilidades sanitárias que pudessem evitar um problema como esse. E a gente está vendo que está todo mundo comprando da China. São respiradores vindo da China, máscaras vindo da China, EPIs vindo da China. Estranho, né, Luiz? Queria que você falasse um pouco sobre isso. É um sentimento estranho, Edu, eu concordo com você. É claro que a China tem a sua responsabilidade, para mim é o principal responsável de tudo que está acontecendo no nosso país. Eu tenho muitas dúvidas que aqueles números em relação ao número de óbitos e de pessoas que contraíram o vírus sejam verídicos, eles sejam verdadeiros. Nós sabemos que o regime hoje político da China, e de muito tempo, não é um regime de liberdade, da qual o cidadão se sente livre realmente em falar o que pensa, de demonstrar os seus sentimentos. Então, apesar de você ter Xangai, que é um centro financeiro fabuloso, que eu já tive a oportunidade de conhecer, Shenzhen, ali próximo de Hong Kong, Pequim, a Bela Macau também, que é onde se falava português antigamente, Hong Kong mesmo, que eu citei, que é a Baía de Vitória ali, que era um dos tigres asiáticos. Você tem uma força que é impressionante. A disciplina chinesa é impressionante, mas os hábitos chineses, quando você se afasta desses grandes centros, Wuhan é uma grande cidade, né? Mas você tem hábitos sanitários e que deixam ainda muito a desejar em relação ao desenvolvimento econômico e industrial que a China tem. Então, esses hábitos levaram à evolução desse vírus. E quando a gente chega aqui no Brasil e a gente compra todos os produtos e a gente vê que a China sofreu um impacto pequeno perto do que outros países estão sofrendo, como os Estados Unidos, por exemplo, 30 milhões de desempregados, 30 milhões de desempregados, né? Os Estados Unidos da América, poxa, que é uma potência que tem um capitalismo fascinante, de liberdade, de chances para aquela pessoa que quer trabalhar e que quer se dedicar. Então, eu como hoje parlamentar da base do governo, eu fico revoltado quando a gente tem o vírus da China, é o vírus chinês aqui no Brasil, e a gente tem que comprar os materiais deles, né? Na minha cabeça, a China deveria ceder tudo que produzisse em relação ao combate do coronavírus para o mundo. Eu não tenho dúvida disso. E eles teriam como fazer. E eu tenho certeza que se a China tivesse tomado essa iniciativa, teria diminuído um pouco o rancor que eu, pelo menos, tenho com a China. É um rancor, não é ódio, né? Eu estou, muito chateado porque eu vejo 10 mil, 12 mil brasileiros já falecendo, milhares de pessoas no mundo inteiro, e o vírus veio da China. Então, se tem um responsável, é sim a China nesse sentido, eu não tenho dúvida. Marlon, deixa eu só fazer um complemento. E, Luiz, o que pode ser feito Claro que seria ótimo que houvesse uma união
nesse momento no país, e a gente está vendo que está uma guerra política muito clara para quem quer enxergar, para quem não quer, fora Bolsonaro. Eu, pelo menos, eu acho que nós temos que apoiar o governo, seja ele de que lado ele estiver. Nós temos que apoiar o governo, nós temos que apoiar o país. De que forma que dá para fazer uma união para que a gente tire disso uma oportunidade e o povo e as características de fazer comércio no Brasil mudem e o povo comece a apoiar um pouco mais a indústria nacional e que a gente também possa entender que esse é o momento, já que não existe essa reciprocidade, né, da China, que seria algo realmente valoroso, mas é difícil esperar isso de um sistema muito forte, né, como é o chinês. Mas qual é a oportunidade que o Brasil pode ter de valorizar a indústria, de estimular que coisas que são compradas a preço irrisório na China, mas que se pagam um pouco mais no Brasil, mas que valorize e gere emprego no país para melhorar a qualidade da economia brasileira? Primeiro, Edu, quando você falou em união, eu já pensei na união de governo federal, estadual e prefeituras no combate ao Covid-19. Mas como é que a gente vai falar em união num país, Edu? Pô, como é que você vai fazer união com uma pessoa que quer roubar, assaltar os cofres públicos? Como é que você vai ter como parceiro governos estaduais que querem superfaturar a compra de equipamentos? E por quantas pessoas hoje no Rio de Janeiro, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, morreram porque, de repente, não tem um respirador? Como é que você vai escolher entre um senhor de 80 anos e um jovem de 20 anos? Quem vai morrer pela falta de respirador? Se tivesse uma quantidade de respirador que a gente pudesse falar, poxa, bacana, tem 1000 respiradores funcionando e, infelizmente, a gente vai ter que escolher. Mas quando a gente vê que o governo federal ele disponibiliza X de recurso, né? E esse X de recurso ele não chega ao final, que é o atendimento do consumidor, do cidadão, do eleitor, do ser humano, e esse recurso foi desviado. Como é que você inicia uma união num país que é extremamente corrupto? A melhor união que a gente podia ter é cada um desempenhando a sua função com responsabilidade e não ser ladrão. Não tem união melhor do que essa. Não tem união melhor do que você ser uma pessoa correta e capaz de estar desempenhando a sua função e ponto. Se você é um médico e ganha 10 mil reais por mês, porra, por que você bate o ponto e vai embora às vezes no hospital? E isso acontece. Eu estou falando dos médicos, que eu ouço também muito. Porra, o Brasil ele não cuida dos hospitais, eles não cuidam da medicina. Porra, quem foi o secretário estadual de saúde do Rio de Janeiro? Sérgio Cortes. Era médico. O cara assaltou a saúde do estado do Rio de Janeiro. Então, como é que você vai ter união se as pessoas não levam a sério as suas funções? E aí entra o poder judiciário. No nosso país, se fosse ágil realmente, poxa, secretários, governadores, já estavam tudo em cana. Então, Edu, eu vejo muito difícil, eu vejo com muita dificuldade você ter união em um país onde a corrupção é endêmica. Agora, você falando entre união do país em querer reerguer o nosso país, é exatamente essa também. É o poder público ter a velocidade, como está tendo o governador do Rio Grande do Sul, de analisar cidade por cidade e o número de infectados e o número de óbitos, para que ele enxergue municípios com aberturas e funcionando o seu comércio de forma diferente. Eu acho que esse estudo no Brasil ele já poderia ser feito. Eu, por mim, Edu, eu vou ser muito sincero mesmo. É uma escolha de Sofia. Eu acho que não pode ser nem um extremo nem o outro. Pessoas jovens, até 40 anos, sem problema de saúde, ao trabalho. Que abram mão, que assinam até um documento abrindo mão do uso do respirador. Vários iriam assinar, porque a taxa é 0,1, é muito baixa. Então, na minha opinião, cara, quem é saudável, quem é jovem, é linha de frente, cara. É que nem numa guerra. Imagina você estar numa guerra, imagina Brasil e outro país aqui da América do Sul.
você impedir que os seus soldados vão à guerra porque você não tem a quantidade de leitos hospitalares. Vai ter que ir para a guerra. Não tem jeito, não tem jeito. Então, quando você pede para um cidadão ficar em casa, fique em casa, fique em casa. Quando ele fica debaixo do cobertor ali da cama dele, acabou a luta. Acabou a luta. Não tem mais o que fazer. E quando eu ainda ligo a televisão, a gente está hoje, dia 15 de maio, e ainda tem gente com esse discurso. E que eu lamento muito. Agradeço os profissionais da medicina, verdadeiros heróis que estão se doando. Agradeço demais aos enfermeiros, às pessoas que estão se doando, mas a gente não pode parar o nosso país como eles estão parando. Você falou de... Qual foi a pergunta do Eduardo? A gente vê uma crise institucional, porque o Supremo Tribunal Federal está judicializando tudo. A Câmara toma uma decisão, vai lá e elege. Bolsonaro toma uma decisão, presidente, o Supremo vai lá também e executa uma medida que seria do presidente da República. A gente tem o Rodrigo Maia também fazendo força para tudo ir para trás. Se bem que hoje, ontem, sentou com o presidente, conversou. Como é que você está vendo essa relação entre o governo com as outras instituições? Bom, Marlon, eu vi que no início o governo entrou com uma base grande, né? Éramos quase o principal partido da Câmara dos Deputados, o PSL aí com seus 51 deputados, ali disputando com o PT. Houve aquele racha dentro do partido, né? Em relação ao apoiamento ao presidente Jair Bolsonaro. Eu queria dizer... Acho que tem uma criança aí. É teu filho, Edu? Porra, dá um cascudo nele, cara. Estão querendo invadir o recinto. Faz assim, ó. A lei da palmada, hein, deputado? Pô. Não. Um tapinha não dói, pô. Tapinha de leve não dói, não, é bom. Mas, Edu, aonde eu vejo o grande problema, esses 513 deputados e 81 senadores, eles não foram postos ali pelo Bolsonaro. Foi o eleitor que escolheu. Então, tem muita gente ali que a gente sonhava em não ver mais, só que o Bolsonaro ele tem que jogar com essas peças de xadrez que estão ali. No início, parece que a gente estava com muita vontade e acreditava realmente que pela mudança que aconteceu no país, de aproximadamente 50 novos parlamentares na Câmara dos Deputados, não 50 novos políticos, né? Porque tem muita gente que veio deputado estadual, alguns vereadores, mas teve uma renovação de 50%. Nós imaginávamos que somente com a pressão dos cidadãos brasileiros, até mesmo nas votações, nós teríamos sucesso. Eu imagino que aconteceu isso. E o regime que a gente vive, ele é extremamente cruel. Porque quando você tem um presidente bem intencionado, e você tem um executivo muito capacitado, um executivo tecnicista, que domina suas ações ali de política pública dos ministérios, você pode ter o seu governo atrapalhado por um Congresso que muitas vezes ele quer participar do governo, mas que o governo não enxergava mais dessa maneira. Só que chegou um ponto que o presidente tem 29% de vetos nas suas costas. É disparado o presidente com o maior número de vetos realizados pelo Congresso, né? Isso mostra que a maneira de fazer política do presidente é diferente, só que está tendo as suas consequências. Então, quando a gente fala em polarização, eu vejo a polarização muito positiva para o nosso país. Eu vejo a falta de polarização perigosa. Então, quando a gente começa a mexer com a sociedade, quando a gente começa a fazer com que a sociedade enxergue que o Congresso Nacional é basicamente onde também se dirige o país, né? E as pessoas têm que entender que a pressão delas é muito importante.
Então, por isso que essa pressão ela não pode diminuir. Vejo de forma positiva a aproximação do Bolsonaro, agora, recentemente, né, ontem, com o Rodrigo Maia. Espero que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, enxergue o poder que ele tem, mas que o poder dele seja direcionado para o desenvolvimento pleno do nosso país. Ele tem a chance de ser um grande presidente da Câmara dos Deputados num momento de mudança do nosso país, e como político, se ele tivesse tido essa visão lá no começo, quando ele foi eleito, ele estaria sendo inclusive, mas muito melhor visto por grande parte da população brasileira. Mas, infelizmente, várias pessoas, vários políticos, eles não conseguem separar a construção de um novo país e um melhor país. Eles enxergam sempre primeiro o seu poder político. Ele quer sempre ampliar o seu poder político, e aí você faz com que o Congresso Nacional caminhe com passos de tartaruga em relação à velocidade que a sociedade pede. Permite uma pergunta, deputado. Eu vou ser um pouco... botar mais fogo na lenha aqui. O deputado Bolsonaro, ele vinha fazendo sua pré-campanha e a campanha falando, sendo contra o Centrão, contra a política do toma lá da cá. Aí veio a eleição da Câmara, ele apoiou justamente o Rodrigo Maia, que faz parte do DEM, que é um partido do Centrão, e que faz parte daquele esquema da política antiga. Você não acha que foi uma incoerência do Bolsonaro? E também a gente tem ouvido falar que já estão negociando cargos no governo federal. Se você tem alguma coisa a falar sobre isso? É difícil, Marlon, eu falar em incoerência. Eu acho que foi uma infelicidade. Eu acho que como ele entrou, ele estava com uma popularidade muito alta, ele deveria ter peitado ali naquele primeiro momento, ele poderia ter escolhido uma outra pessoa, mesmo que ele perdesse. Até porque a gente já ia saber mais ou menos a quantidade das pessoas naquele momento que estariam de fato com o presidente Bolsonaro. E isso seria muito importante, porque não é guerra perdida dentro do Congresso Nacional. Aquilo ali é a casa da negociação. É a casa da negociação. Muitas das coisas que o presidente Jair Bolsonaro poderia ter negociado lá no início, talvez saísse mais barato para a gente hoje. Eu não sei se você está me entendendo. É como um guardador de automóvel que te pede R$10 ali para parar em Ipanema, né? A gente sabe que o ticket é R$2, mas o cara te pede 10. De repente, é duro falar isso, porra. O ideal seria você falar para ele: aí, rapaz, é R$2, toma R$2 para você. Cala a boca, fica aí, é absurdo. Só que você corre um sério risco de voltar, os 4 pneus estarem furados, o carro está tudo arranhado, e talvez os R$10 naquele momento seria muito mais inteligente você ter gasto. Então, de repente, se o presidente naquele momento tivesse peitado, mesmo perdido, e você aberto um certo tipo de... Eu acho que é você conversar mais. Eu acho que, de repente, faltou um pouco mais de diálogo, porque as mudanças no Brasil, você não pode querer parar um trem-bala de uma vez só, com a mão. Você tem que ir parando ele devagarzinho. Então, é duro eu estar falando isso para vocês, mas o Congresso Nacional hoje, com as figuras que a gente tem ali, de líderes de partido, de pessoas do Centrão, né, que tanto o Bolsonaro condenou na sua campanha, eles ainda detêm o controle de grande parte do Congresso Nacional. E mais do que isso, você tem uma oposição, que são os partidos de esquerda, que eles usam aquele lema, né? Inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então, a gente está vivendo essa disputa no Congresso Nacional. E a população é muito importante nesse processo. Se a gente não tiver uma pressão forte de fora, né, eu não estou incentivando violência, coisa nenhuma, mas pressão mesmo, protesto, chegando aos ouvidos desses deputados, poxa, até nas redes sociais desses deputados, e eles estão tendo uma escolha não inteligente para o nosso país, isso pesa. Isso pesa realmente. Eduardo. Luiz,
Eu quero falar mais tarde, daqui a pouco, com você. Eu quero que você falasse também um pouquinho sobre eleições municipais e todo o trabalho que você executa aqui na região, que é louvável. Mas eu queria te fazer uma pergunta antes disso, que hoje o Brasil perdeu seu segundo ministro da Saúde, né? Assim, tão pouco tempo, né, após a queda do Mandetta. E muito recentemente teve todo esse caso aí do Sérgio Moro, né? Nas últimas eleições era meio que o PT de um lado, né, e toda a força fisiológica que existia por tanto tempo de governo, e uma leva do lado e o Bolsonaro veio arrastando. Você acha que para 2022 o Moro ele vira um fator, uma terceira via nesse processo todo aí de decisão política? E, claro, se você quiser comentar, o que você achou da atitude do Moro em vazar conversas particulares para poder meio que se posicionar politicamente no cenário nacional? Ô, Edu, é difícil a gente fazer um prognóstico, né? Eu não tenho bola de cristal, né? Quem diria que em 2014 o Bolsonaro ia ser presidente do Brasil em 2018, né? Eu não enxergo hoje, eu posso estar errado, pode ser que em 2022 pode ser que aconteça, mas eu não vejo o Moro com uma habilidade política. Eu vejo ele mais um técnico, um juiz, né? Eu não vejo e todo o processo dele de saída do governo mostrou muito isso, né? Mostrou um certo tipo de infantilidade, falta de equilíbrio emocional, falta até para mim de inteligência emocional, porque quando a gente tem um amigo, por exemplo, e a gente briga com esse amigo, cara, você pode pegar uma pessoa até simples, que nem teve escolaridade, mas ele vai te falar o seguinte: porra, os segredos que eu tenho com aquela pessoa ficam comigo, independentemente da desavença que a gente tem. Então, eu estou indo muito em relação à análise humana ali, do que foi feito. Quando você aceita o convite, e não foi o Bolsonaro que convidou o Moro foi indicação do Paulo Guedes, o Moro procurou, o Moro teve interesse de ser ministro da Justiça. E o Bolsonaro que passou por todo o processo da eleição, toda a candidatura, a facada, a dedicação, sua família empenhada. E quando ele convida o Sérgio Moro para ser ministro da Justiça, por melhor que seja o Sérgio Moro, por mais emblemático que ele foi responsável pela transformação também do nosso país e até um dos responsáveis pela eleição do próprio Bolsonaro, ele tem que entender que ele tem um chefe, né? E que a partir do momento que ele não concorda com o chefe, ele dá um abraço nesse chefe, se despede e ponto final. Então, quando eu percebi que o Sérgio Moro não teve esse fino trato, e em relação a um pedido do Jair Bolsonaro, então tem uma coisa que se chama gratidão. É uma frase velha dessa: gratidão não prescreve, tampouco tem prazo de validade. Então, eu fiquei muito decepcionado com essa atitude do Sérgio Moro. É uma pessoa que tem créditos com o nosso país, eu não tenho dúvida, fez coisas muito positivas, mas eu fiquei extremamente desapontado em relação a esse ponto. Para mim, o Sérgio Moro ele deveria ter continuado juiz lá no iniciozinho. Eu lembro ano passado que eu me encontrei com o ministro Sérgio Moro, uma vez que eu fui no Ministério da Justiça. Eu nunca tive contato assim com nenhum ministro. Assim, eu acho que o único contato que eu tive com o ministro foi com o Osmar Terra, quando eu era ministro da Cidadania, e que tinha o esporte dentro da pasta da cidadania. E quando eu encontrei com o Sérgio Moro, eu tinha aquela imagem do Sérgio Moro herói, né? Pô, e aí quando você imagina que é uma pessoa herói, você imagina que ele vai te dar um abraço, que ele vai ser todo simpático com você. E eu num determinado momento, eu achei ele muito seco, assim, sabe? Não era um cara que dava bola muito para as pessoas, né? Mas até aí tudo bem. Mas quando veio essa despedida dele, eu fiquei bastante surpreso. E foi uma surpresa para mim que não foi positiva, ela foi negativa.
Então, em relação ao ministro Nelson hoje, ele teve uma despedida totalmente diferente. Ele é super elegante, ele agradeceu, mesmo ele não concordando, claro, ele não deve ter concordado. Uma pessoa super bem sucedida, um profissional super bem sucedido pessoalmente, financeiramente. De repente ele não aguentou a pressão do cargo, né, de como ele estava sendo exposto, as pessoas tirando sarro dele, numa divergência ali em relação ao medicamento, de uso ou não uso. Então, ele não deve ter aguentado a pressão, ele é um técnico, ele não era um político, né? Diferente do Mandetta, que dava suas porradinhas num dia, aí no outro dia ele recuava, e o Nelson não tinha intenção, não tem intenção de ser político, né? Ao contrário do Mandetta, por exemplo, que sabia até medir as palavras, né? Nas entrevistas, era um cara que viu que a sua popularidade estava crescendo, então o seu discurso já ia também um pouquinho mais para a esquerda, citando até Darcy Ribeiro em alguns momentos. Então, é uma coisa meio perdida, né, para o partido como o DEM. E aí, falando do DEM, né, do DEM, cara, para mim, o DEM, ele está hoje como o MDB foi para Dilma, entendeu? É um país extremamente perigoso nesse sentido, no sentido, assim, de se almejar tomar o poder do nosso país. É um partido que tem o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado, né? Então, e tem algumas figuras ainda presentes nos ministérios, né? Tinha o Mandetta do DEM também no Ministério da Saúde, um dos maiores orçamentos, né? Junto com o Ministério da Educação. Então é isso. Falei pra caramba, né? Desculpa. Não, Luiz. Luiz, Marlon, só rapidinho mesmo, que eu quero também ouvir sua pergunta, Marlon. Mas assim que o Sérgio Moro saiu, assim, eu não sei se foi uma coisa premeditada, mas assim, de repente a Lava Jato meio que ressurgiu das cinzas, assim, meio que como fênix, né? E eu achei, quando começou o governo, a gente esperava que a Lava Jato fosse tomar uma propulsão triplicada, né? E meio que ela desapareceu. É coerente o que eu estou falando? Eu entendo, Edu. E voltando atrás, eu acho que foi uma das coisas que o presidente Jair Bolsonaro foi super bem intencionado quando convidou o Moro, né? Parecia até uma unanimidade. E eu discutia na época, a gente está falando do início de 2019, né? Ou lá no final de 2018, quando o Bolsonaro anunciou a sua equipe ministerial. Eu, naquele momento, Edu, não é porque ele saiu agora, não, mas naquele momento, não quero ser engenheiro de obra pronta, não, mas eu estou falando a verdade. Falei, cara, como é que o Moro ele vai deixar de ser juiz para ser ministro agora, já que a atuação dele como juiz lá em Curitiba e dando suporte para a Lava Jato, tá tendo resultados incríveis, cara. Ele é muito mais útil para o país sendo um juiz do que sendo um ministro. É diferente. É que nem você na Copa de 70, você tirar o Pelé de campo e pôr ele para ser presidente da FIFA. Não tem cabimento. Ele é muito mais útil para o futebol sendo jogador, ou então tirar o Pelé do campo e botar ele para ser técnico da seleção. Cara, de repente, o Pelé não seria o mesmo técnico que foi o Zagallo em 70. Então, eu achei muito inoportuno você transformar um juiz, camisa 10, que está ganhando tudo que é título, em um ministro, e você sabe que você ministro, você talvez não vai ter a mesma liberdade que você tinha como juiz. E você, quando não sabe lidar com isso, é muito perigoso. E ficou explícito isso aí nos diálogos que a gente teve. A gente também tem muito deputado também que se faz aparecer e que não apita nada, e que para a mídia parece que apita. Então você tem um jogo de vaidades muito grande também nesse meio, e que eu imagino que possa ter contagiado também o ministro Sérgio Moro. Então, é um ser humano, é passível de erro. Pode ter sido também influenciado por pessoas que buzinaram no ouvido dele, mas eu, sinceramente, Edu, eu não vejo ele daqui a alguns meses com a força política que o Bolsonaro conseguiu atingir, não. Deputado, eu vou mudar um pouquinho de assunto. Ontem foi aprovado na Câmara aquele regime jurídico especial que vai para o Senado, né, de algumas modificações, né, para flexibilizar aí algumas coisas que
na parte jurídica, né? O que tem de positivo nesse projeto, o deputado, caso ele venha a ser sancionado pelo presidente da República? Ô Marlon, eu não sei se você tem mais dados sobre esse projeto, sobre a aplicabilidade dele, mas eu imagino que seja um projeto para dar velocidade aos trâmites. Hoje é tudo muito vagaroso, né? Hoje você tem primeira instância, segunda instância, terceira instância. Eu entrei também numa confusão jurídica, num projeto que está quase para ser aprovado pelo Senado, que é a limitação dos plantonistas judiciários, que foi o que aconteceu com Lula, quando um juiz, no turno da noite, que era um plantão, no final de semana, resolveu libertar ele. Então, eu não tenho dados muito precisos sobre esse encaminhamento que foi feito ao Senado, mas eu imagino que seja algo para você aumentar a velocidade. Eduardo. Ô, Luiz, queria que você falasse agora um pouquinho sobre o seu trabalho aqui na região serrana, né? A gente sabe da sua atuação aqui, muitos municípios são contemplados por emendas, por suas visitas, e é claro, como é que você está enxergando aí essas eleições municipais de 2022? 2020. 2020. Será que você está com uma bola de cristal, Edu, e vão ser adiadas as eleições? Só vai ter uma? Eu acho difícil, porque esse povo gosta de eleição, Edu. Eu acho que não vai ser adiado, não. Deixa eu complementar essa pergunta do Eduardo, do deputado. Existem alguns projetos lá na Câmara para serem votados. O que o senhor acha que deve ser feito? O senhor acha que deva unificar as eleições? Isso tem que ser feito por emenda. Ô Marlon, eu acredito que o ideal seria você unificar. O ideal seria unificar as eleições, que tornaria todo o sistema mais barato, mais eficaz. Eu acho que a gente ter eleição de 2 em 2 anos é caro. Mas, por um outro lado, nós temos municípios, né? Para agora não, eu acho que a eleição tem que ter ou outubro ou no máximo até dezembro. Mas depois a gente pensar, talvez, não sei, né? Em jogar para 2024 e você unificar em 2024, aí é bom que eu ganhava 2 anos de mandato. Mas o ideal para mim é você unificar. As eleições, para mim, elas vão acontecer em outubro ou em dezembro, talvez aconteça em dezembro. Eu observo que vai ter uma grande mudança nas eleições municipais e nas câmaras de vereadores dos municípios, dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Vai ser uma janela de oportunidade para novas pessoas ingressarem na vida política, como foi em outubro de 2018. E mais especificamente da região serrana, eu, graças a Deus, eu tive bastante força em muitos municípios da região serrana. Eu destacaria aí Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Teresópolis, foi muito bem votado em Teresópolis, Petrópolis também, mas em Teresópolis eu fui o segundo deputado federal mais votado, em Friburgo primeiro, em Cordeiro primeiro, Cantagalo primeiro. Então é claro que vários vereadores se aproximaram. Eu conversei com vereadores que alguns eu gostei, outros nem tanto. Então, esses que eu gostei e senti confiança são pessoas que nós estaremos apoiando nesses municípios. Em Nova Friburgo, nós temos uma pré-candidata, a delegada Daniele, e foi uma das pessoas que, por eu ter tido muita força no município de Nova Friburgo, e está com uma aceitação positiva no município em relação ao meu trabalho que eu tenho desenvolvido em Brasília, houve a possibilidade de eu vir a candidato a prefeito de Nova Friburgo, mas eu fui eleito para ser um deputado federal. Estou fazendo a minha formação política, que está sendo algo assim muito gratificante pessoalmente, e entrevistamos pessoas que estavam dispostas a se tornarem pré-candidatos a prefeito em Nova Friburgo, e a pessoa que eu mais gostei, que eu achei muito apta para a função, que eu senti confiança,
capacidade, punho, né, firmeza, foi a delegada Daniele. Então, hoje a delegada Daniele é a pessoa que eu sonho em ver como prefeita de Nova Friburgo, uma cidade de médio porte e uma das responsáveis por levar o estado do Rio de Janeiro e melhorar a qualidade de vida do estado do Rio de Janeiro, desenvolvendo uma boa política, uma ótima política na região serrana. Ela é do PSL, deputado? É do PSL. PSL. Pode falar. Pode falar. Eu ia te perguntar como é que vai ficar a situação, porque o PSL está rachado. Né? Sim. Para onde vai caminhar esses deputados que ficaram com o Bolsonaro ou os outros que ficaram contra o Bolsonaro vão sair do PSL? Como é que vai ficar essa situação? Não, todos nós estamos no PSL. Todos os deputados federais eleitos em 2018 estão no PSL. Você só pode ter uma troca de partido quando, por exemplo, o presidente Bolsonaro saiu do partido. Né? O senador Flávio Bolsonaro também, mas o Eduardo Bolsonaro é do PSL. Né? É claro que não havendo um outro partido, né? Partido que o Bolsonaro iniciou aí a filiação de milhares de brasileiros, não ficou pronto a tempo, então seria o Aliança. É claro que no PSL existem pessoas, né? Existem pessoas que estão próximas ao presidente, e tem uma pessoa me ligando aqui. Vocês estão me vendo, não? Está travada, a imagem está travada. A gente está te ouvindo. Assim. Eduardo, vamos guardar. O Luiz deve ter apertado algum botão ali agora para desligar e desligou nossa chamada. Mas assim, que conversa bacana, né, cara? Que profundidade de ideia. O Luiz de volta aí. Voltou? Luiz, voltou. Só a minha imagem voltou? Sua câmera está desabilitada, Luiz. A imagem não, desabilitada. Caramba, peraí. Acontece. O programa ao vivo é assim mesmo. E agora, foi? Agora voltou. Voltou, deputado. Pô, me ligaram aqui pelo WhatsApp, eu não sabia que caía, não. Apareceu aqui. Mas então, Marlon, existem pessoas, filiados do PSL que são totalmente pró-Bolsonaro, né? E você se tratando de uma eleição a prefeito, a candidata Daniele, ela certamente ela terá e tem o apoio não só da família Bolsonaro, mas do presidente Bolsonaro. Eduardo. Luiz. Alô? Oi, tá me ouvindo? Opa, sim. Luiz, a gente está encaminhando para o final do nosso debate. Agradecer pela gentileza que você sempre tem. Você é um cara muito educado, um cara muito, muito transparente. E assim, eu acho que o Brasil precisa identificar perfis que possam ajudar o nosso país realmente a conseguir escapar dessas armadilhas, porque tem muita gente sofrendo, muitos comércios parados, pessoas que tinham projetos, que estavam empregadas e estão tendo que abandonar tudo. E a gente tem que conseguir pessoas assim que tenham essa mentalidade que você consegue expressar. Não que isso não seja uma primazia da direita ou da esquerda, né? Mas de caráter, né, Luiz? Então, assim, te agradecer pelo trabalho, te parabenizar, dizer que a TV Interior é um portal que sempre esteve à disposição, né? E torcer, cara, para que você, seus pares, possam ajudar o país, o governo, a oposição, todos conseguirem conciliar ideias reais de desenvolvimento para o nosso país. Obrigado, Edu, obrigado. Eu torço para que mais pessoas possam entrar para a política, disputar uma eleição. Eu tive numa palestra uma vez em São Paulo, Edu, que foi muito engraçado, né?
e que eu estava dando uma palestra junto com outros deputados eleitos e me foi feita uma pergunta. Não sei se foi uma pergunta na área econômica, acho que foi na área econômica. E eu não soube responder. Eu não sabia responder. E eu falei, olha, meu senhor, eu não tenho essa resposta, eu vou procurar saber, o meu telefone é tal, minha página é tal, e a resposta, a contra-resposta desse senhor foi uma resposta super indelicada assim, para mim. Ele me desqualificou ali pelo fato de eu não conseguir responder. E quando a gente se torna um político, a gente é muito pouco provável que você saiba responder tudo que lhe perguntam, né? São inúmeras áreas, né? Você não vai saber sobre, poxa, agricultura específica do estado do Mato Grosso do Sul na área de algodão, por exemplo. Você não sabe quanto tempo demora, qual é a janela da colheita de algodão. Eu não sei se vocês sabem, né? E se for me perguntado isso em relação à quantidade de chuvas ou do caminhão que tem que atravessar tal estrada em um determinado momento, eu talvez não vá responder. E aí, quando ele me menosprezou, eu falei o seguinte, meu senhor, faz o seguinte, na próxima eleição se candidata. Vai para a rua, distribui panfleto, gasta um pouco do seu dinheiro e do seu tempo, né? Expõe a sua figura a xingamentos, expõe a sua família. Então, e aí ele ficou quieto. Então, mas a gente precisa de pessoas de bem, de bom senso. Você, quando vai realizar uma votação na Câmara, você não decide sozinho aquela votação, porque você não entende totalmente em relação àquele determinado assunto, mas você tem a chance de ter pessoas no seu gabinete formadas e que debruçam ali para te explicar o que está acontecendo. Então, Edu, respondendo à sua pergunta, a gente vai ter uma janela de oportunidade no estado do Rio de Janeiro, nos demais estados do Brasil, nas eleições de vereadores e prefeitos. Então, que pessoas de bom senso sejam eleitas e que, principalmente, os eleitores escolham os seus candidatos de modo que 4 anos depois você se lembre de quem você votou e que cobre esse candidato que vocês elegeram, que acompanhe as sessões da Câmara dos Deputados, não precisa ser todo dia. Vai lá, uma vez por mês, procura saber o que está acontecendo, o que seu vereador votou, como ele votou, se ele se vendeu para o prefeito, se o prefeito conseguiu fazer maioria na base do troca-troca, na distribuição de cargos. Procura saber se o seu vereador, que andava de Fusca, passou a andar de Toyota Corolla. Então, tente fazer essa fiscalização. É isso que eu gostaria de falar para vocês. Bom, deputado Luiz Lima, são 9h03. A gente vai encerrando aqui o nosso programa, agradecendo ao deputado Luiz Lima pela disponibilidade. Pessoa sempre diferente. Deus possa te abençoar nessa caminhada, viu, deputado? Obrigado, Marlon. Muito para que o Brasil dê certo. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Luiz. Valeu, gente, um abraço para vocês. Continue acompanhando a TV Interior. E segunda-feira, né, Eduardo? Teremos mais debate interior aqui pela TV Interior. Muito obrigado a vocês pela audiência. Só dá uma... Ô, Luiz, fica mais um pouquinho aí, só dar um panorama. Agora, depois que acabar o debate, tem o Jornal do Interior, né, que são as notícias mais atualizadas aí sobre a nossa região, somente nessa época do coronavírus. Segunda-feira nós vamos falar sobre tecnologia, como as tecnologias têm auxiliado nesse período de isolamento. 3 especialistas. Na terça-feira é aquele momento ecumênico, né, que a gente traz aí pessoas diversas para poder falar de espiritualidade. Na quarta-feira está praticamente confirmado o Edu Coimbra, o irmão do Zico, vai estar com a gente no programa de esportes. Na quinta-feira vamos falar sobre piscicultura com técnicos da Emater do estado do Rio de Janeiro. E na sexta-feira você e o Dominique vão aprontar uma bagunça aí, né, Omar? O Zulu e Juliana, firmado na sexta-feira. 2 cantores. Então, só para passar essa agendinha aí. Então, dê um sorriso aqui que eu vou tirar uma foto nossa. Vai lá. Vamos lá. Valeu. Pronto. Valeu, pessoal. Obrigado, tá? Deputado, muito obrigado. Boa noite. Obrigado, Marlon. Boa noite para você também, meu irmão. Obrigado aí pela atenção de todos. Agradecer o pessoal do Facebook, Marlon, que foi
imensa participação, a gente não conseguiu nem parar para poder falar um pouco das pessoas e das perguntas, mas agradecer a todo mundo que está assistindo a TV Interior. Transmitiu pelo canal Virtual Interativo também, muita interação. Então, muito obrigado aí a vocês todos que participaram. Um grande beijo. Fiquem ligados aí na TV Interior. Sua segunda casa é aqui. Valeu, pessoal. Um abraço.